Bom, então vamos lá, né, gente? Tava com saudade já dessa live, né? Dessa live entre aspas aqui, porque infelizmente a gente teve um probleminha lá com o Instagram, então a gente veio aqui pro Meet. O importante é que a gente faça isso acontecer. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista, e a gente tem esse perfil aqui, que é o Projeto Potente, onde a gente fala sobre projetos, né? Mas não só sobre projetos de arquitetura. A gente fala sobre a boa qualidade da arquitetura, né? Sobre projetos potentes, sobre projetos rasos também, mas o foco é uma produção de uma arquitetura que seja contemporânea e de qualidade, né? A gente visa isso aqui e a gente, né, persiste em produzir conteúdos nesse sentido aqui, nesse perfil, tá? Então vamos lá, o tema de hoje é sobre portfólio, né? E aí eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Bom, gente, então é o seguinte, eu vou começar aqui colocando uma pergunta na mesa. Então, vou instigar vocês e fazer uma pergunta que eu acho muito importante quando a gente está falando de portfólio, né? Sobre essa necessidade desse material. E aí eu trago essa provocação, né? Será que realmente é necessário ter um portfólio de arquitetura? Porque um ponto eu acho que é importante a gente falar, né? Que na faculdade, pelo menos na minha percepção e experiência que eu tive, isso não era muito divulgado, isso não era falado. A gente até ouvia algum ponto ou outro, né? Alguém falando sobre portfólio, mas a gente não tem uma matéria específica, a gente não, eu não tive, né, um professor que falasse sobre isso mais profundamente, né? Era só uma coisa, você tem que ter. Mas por quê? Para quê? Como? Né? Então isso não era muito bem explicado para a gente e eu fiquei, e confesso inclusive que eu fiquei um bom tempo sem portfólio na faculdade. Bom, mas aí voltando, né, nessa pergunta aqui, será que realmente é necessário? Então a gente vai partir aqui de duas perspectivas. A primeira é se você é aquele profissional, né, é um arquiteto recém-formado ou já formado há um tempo, se você quer trabalhar no escritório de arquitetura, ou se você, né, quer ser CLT, enfim, quer trabalhar numa empresa, né, como arquiteto urbanista, a gente não tem discussão, é um fato. Né? Então, de fato, o portfólio ele é um pré-requisito. Né? Então, quando você olhar lá a vaguinha, sempre vai estar escrito embaixo dos programas, né, que você tem que ter para almejar aquela vaga, está escrito envie o seu portfólio. Ou seja, portanto, é uma necessidade você ter um portfólio, não se discute isso. Então, como eu estava dizendo, isso tanto vai funcionar para você que é arquiteto, né, que é arquiteto recém-formado, mas também para você que é estudante de arquitetura, porque o mesmo vale, a mesma regra vale para você. Por quê? Porque se você quer uma vaga de estágio, né, no escritório de arquitetura, isso também é um pré-requisito, ou seja, você não vai enviar só um currículo, né? Você precisa enviar o seu trabalho, o seu portfólio, e a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, sobre esse trabalho, como que ele deve ser feito. Mas entende, né, essa necessidade de se ter esse trabalho incorporado ali no seu portfólio. Então é um pré-requisito. Agora a gente pode olhar para aquela outra perspectiva, né? Para aquele outro ângulo que é o cliente. Será que realmente é necessário ter um portfólio para ele? Porque a gente viu que se você quer uma vaga numa empresa, é um pré-requisito, ou seja, nem se discute. Né? Mas será que é necessário para o cliente, por exemplo? E aí, esse é um ponto fundamental para a gente discutir. E eu digo que sim, claro que é, né? Por quê? Porque você precisa mostrar o seu material para ele. Então, como que o cliente vai chegar para você? Principalmente se você é um arquiteto recém-formado, que ainda não tem muito material para mostrar, como que esse cliente vai chegar até você e vai te pedir alguma coisa? Pensa, o cliente acaba de sair da faculdade, o cliente fala assim, beleza, João, vou te contratar, deixa eu ver um projeto seu. E aí? Aí você não tem nada para mostrar para ele, você vai mostrar um projeto lá da faculdade, né? Talvez até aconteça isso, dependendo do projeto e tal, né? Mas é importante que você produza esse material para mostrar para ele. Mas a gente vai falar sobre isso, tá? Mas só para mostrar para vocês essa ótica da importância de se ter esse material para apresentar para esse cliente. Ou seja, então a gente chega aqui num consenso que para todas as situações ele é relevante, ele é muito importante. Por quê? Porque ele vai te abrir portas. E aí é uma coisa que eu até coloquei lá na apresentação. O portfólio, eu quero que vocês entendam não só que ele é um pré-requisito, mas ele é muito além disso. Ele é uma oportunidade de vocês mostrarem o trabalho de vocês, mostrarem do que vocês são capazes, né, enquanto profissionais. Ou seja, ele é uma chave para abrir portas. Então, quando você tem um portfólio que é bem estruturado, que é bem amarrado, que tem uma força, uma narrativa, isso vai ser mais do que um pré-requisito. Isso vai ajudar, né, vai fazer com que você consiga aquela oportunidade, seja, né, para o seu prospecto, seja um cliente, ou seja para aquela vaga que você almeja, né, no escritório de arquitetura. E um ponto importante aqui, quando a gente está falando aqui nesse canal, né, nesse meio de comunicação com vocês, quando a gente fala sobre projetos, sobre arquitetura, a gente sempre está falando de escritórios e de projetos de alta qualidade. Então, é sempre mirando, né, quando eu falo aqui de alcançar uma vaga num escritório de arquitetura, é sempre no melhor, né? É sempre naquele escritório foda que você sempre quis ter, que você sempre quis trabalhar, ser bem remunerado por isso, né? Então, ou seja, ter reconhecimento profissional também, não é aquele escritório que ninguém conhece, não, a gente está mirando em escritórios que sejam relevantes. E para isso, você precisa ter um portfólio à altura. Se você apresentar qualquer coisa, pode ter certeza que você não vai entrar lá, tá? Mas deixa eu voltar aqui.
Esse é um ponto muito importante para a gente discutir também sobre questão de linguagem, e eu vou fazer um preâmbulo aqui, e vocês já vão entender o porquê que ele está aqui e por que a gente vai falar sobre portfólio nesse sentido. Então, a gente tem essas duas imagens aqui. Aí, o que vai acontecer? Vamos supor que eu chegue para você, né, que eu chegue com você na porta dessa primeira imagem, ou seja, é um bar, é um boteco, tradicional boteco brasileiro, né, do interior. Então, eu vou chegar, eu não vou te falar, né, onde que eu vou te levar, eu simplesmente falo, vamos ali comigo. Então, eu te coloco no carro e te deixo na porta desse estabelecimento aí. Eu preciso comunicar que isso é um boteco, que isso é um bar? Não, né? Mesmo que eu tire lá em cima esse que não bar, mesmo que eu tire esse nome dali, esse bar, você vai entender que aquilo é um boteco. Por que você entende que é um boteco? O leigo, qualquer um vai entender, tá? Principalmente quem bebe, né? Por quê? Porque tem elementos gráficos que estão comunicando isso pra gente, no nosso inconsciente, ou seja, pode ser as cadeiras de plástico, a mesa, a cor, esse amarelo da escola, o próprio símbolo da escola, entre outros elementos que um boteco tem. Então, quando a gente olha para ele, a gente entende isso. Então, enquanto elemento arquitetônico, né, a gente entende que aquilo é um estabelecimento, é um bar. Tá? Outro ponto importante que a gente pode pensar é que se eu te deixar aí e você tiver com pouco dinheiro, você não vai ficar preocupado e tipo, será que se eu entrar aí eu vou ter dinheiro para conseguir pagar alguma coisa? Não, porque você sabe que é uma coisa com 10 reais ali você vai consumir alguma coisa, né? Se bem que hoje, né, com 10 reais eu acho que a gente não faz muita coisa. Mas entende, é um lugar que é barato, a gente tem isso no inconsciente. Por quê? Porque tem elementos gráficos que estão comunicando isso pra gente. Do outro lado, a gente tem o Now, que é um restaurante que inclusive tem em Brasília também, que é um restaurante que eu gosto, inclusive, e esse aqui fica em Recife, se eu não me engano. Ele tem essa cobertura maravilhosa, né? Um projeto muito lindo, né? Pelo menos eu acho. E se você olhar para ele, você vai ter a percepção contrária. Mesmo que você não saiba que isso é um restaurante, né? Se eu tirasse o nome, se eu não te falasse que é um restaurante, isso poderia ser um prédio público, enfim, isso não tem uma linguagem estabelecida, mas uma coisa ele está comunicando aqui para você, enquanto elemento gráfico, que se você chegar ali com uma chinela ou com uma bermudona e sem dinheiro, é provável que você vai se sentir intimidado nesse lugar. Ou que, se você não tiver dinheiro para frequentar, talvez você passe algum perrengue ali. Por quê? Porque quando a gente olha para essa imagem, a gente entende inconscientemente, e isso eu estou falando tanto da gente, nós que somos profissionais, quanto leigo, tá? Estabelece-se essa linguagem que é um lugar mais sofisticado, entende? Ao contrário da primeira imagem, que a gente tem um lugar que é mais simples e que tem elementos comunicando isso. Aqui a gente tem elementos comunicando o contrário. Talvez por causa dessa luz difusa, da própria design da arquitetura, né? Então a gente tem design, tem paisagismo, tem projeto luminotécnico, né, perdão. Então a gente tem vários elementos aqui que estão comunicando isso pra gente, né, nessas imagens. Então a gente tem imagens antagônicas e que estão comunicando. É o que eu sempre falo para vocês, tudo comunica. Mas isso, eu estou colocando essas linguagens aqui para vocês só para mostrar para vocês que tudo comunica. Então, não só na arquitetura, mas no portfólio também. E aí faço essa provocação para vocês também. O que vocês estão comunicando não só enquanto linguagem, né, da arquitetura de vocês, porque isso é muito importante, mas o portfólio de vocês. Então, percebe que aquele exemplo que eu trouxe para vocês, quando vocês olham para aquelas imagens, elas estão comunicando alguma coisa. E tudo é assim. Tudo vai comunicar alguma coisa. E o que o seu portfólio, se é que você tem um hoje, né? O que ele está comunicando? Se faça essa pergunta. Ou se você vai produzir o que você quer comunicar com esse portfólio? Porque tudo é linguagem. E se você tem uma linguagem que não é sofisticada, e quando eu digo sofisticada, eu digo no sentido técnico, plástico, não que seja uma coisa... que quando a gente fala sofisticado, a gente tende a pensar numa coisa do rico, né? Não, sofisticado no ponto de vista da arquitetura, né? Tecnicamente. Então, se não for sofisticado, como você está comunicando isso? Né? Será que você está comunicando uma coisa que não é tão atrativa? Porque se não for, a gente tem um problema. E aí, eu acho que um ponto também super importante que a gente tem que questionar é o que você acredita, né, enquanto arquitetura também, para que você possa comunicar isso lá no seu portfólio. Eu vou deixar esse gancho aqui, mas eu vou voltar só para que a gente consiga discutir melhor sobre isso. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Quando eu quero colocar essa questão, né, o que o cliente, será que o cliente está interessado no seu trabalho? Por que eu te faço essa pergunta? Porque o portfólio, ele é uma peça muito estratégica nesse sentido. E aí eu vou até usar uma analogia aqui para tentar te explicar isso. Imagina o seguinte, a gente tem uma ponte, tá? A gente tem uma ponte, você está no início dela e o cliente está no meio dela. No fim dela. Então você está no início, ele está no fim. No meio dessa ponte, a gente tem um portfólio. E aí é um ponto que eu acho muito importante, por quê? Porque se o cliente chega, e aí vocês vão andar até essa ponte, tá? Então, tanto você, profissional, vai andar até o meio dela, quanto o cliente vai andar até o meio para que vocês vejam esse portfólio. E aí você, enquanto profissional, vai mostrar o seu trabalho para ele. Você vai comunicar o que você acredita enquanto arquitetura. Então você vai chegar para ele e falar, olha, eu acredito que a arquitetura seja isso, a gente tem esse trabalho aqui, esse é o trabalho, né, que representa, que vem à frente do nosso estúdio, enfim, e a gente acredita numa boa arquitetura, numa arquitetura que seja responsiva, a gente acredita que um bom projeto ele precisa ter técnicas passivas,
A gente precisa ter técnicas, a gente precisa ter técnica aplicada à concepção, o projeto ele precisa ser responsivo, ele precisa também dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, enfim. Talvez esse cliente ele olhe para você e fale, João, tá ok, eu entendi o seu trabalho, eu vi o seu portfólio, mas não é exatamente o que eu quero. E tá tudo bem, gente, porque talvez esse cliente, né, ele sei lá, seja uma pessoa, tem de tudo nessa vida, e talvez esse cliente seja aquele cara invejoso que, sei lá, que quer uma porta, que quer um projeto raso igual ao do cunhado dele, porque ele quer copiar o projeto do cunhado, que tem uma porta monumental, e é uma arquitetura que você não acredita. Então, percebe, tanto você, quanto profissional, quanto cliente, você apresenta esse portfólio para ele, e vocês dois terão essa possibilidade, essa oportunidade de não entrar numa fria, né, para ambas as partes. Por quê? Porque você, enquanto profissional, apresentou o que você acredita, a sua linguagem no seu trabalho, portanto, você não vai ficar desacreditado, né, porque você faz, por exemplo, eu faço um projeto potente, mostro para ele, mas aquilo está tão enraizado na cabeça dele, o projeto raso, porque ele quer copiar, por algum motivo, o projeto do cunhado, e ele não vai aprovar o meu projeto. Isso vai gerar um ruído, né, nessa comunicação durante essa jornada da apresentação desse processo de projeto. Então, ele vai ter a oportunidade de não fechar comigo, porque ele fala, não, João, não quero isso. E eu também vou ter a oportunidade de conhecer ele e falar, não, então se você quer isso, procura o fulano, porque eu não faço, a minha arquitetura é essa, entende? E aí, então, vocês terão essa oportunidade, né? Então, tanto o cliente vai saber, e aí, olha que legal, se o cliente identifica com o seu trabalho e você também com a expectativa dele, isso tudo está muito alinhado, vocês vão pegar esse portfólio, vocês vão, né, vocês estão no meio dessa ponte, agora vocês vão andar até o final dela juntos, né? Por quê? Porque as expectativas foram alinhadas, tudo que você acredita enquanto arquitetura está alinhado com o que ele quer. E é aquilo que eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Com o cliente, geralmente, ele vai procurar um projeto raso. E não é geralmente o que ele quer, é porque é o que ele conhece, né? Ele não tem repertório. E tá tudo bem. Agora, se você mostrar o seu portfólio, explicar, depois de 1 hora de apresentação, e aí ele virar para você e falar, não, eu quero um projeto raso, e aí você vai ter o direito de escolher. Você pode demitir esse cliente, entende? Agora, se você não tem nada, se você não tem material, não tem portfólio, e aí? Como que isso vai ser? Aí você pega esse cliente no escuro, ele também está no escuro, entende? Que é ruim para os dois lados. Então, ambos estarão no escuro, porque tanto ele não conhece o seu trabalho, como você também não sabe a expectativa dele. Então, quando você mostra o seu trabalho, né, é uma oportunidade. Então, a gente está vendo que a gente vai além daquela questão de se é necessário, se é pré-requisito, porque é pré-requisito, isso não há discussão. Mas, para além disso, é uma vantagem para você, enquanto arquiteto, né? Então, isso é muito importante. E aí, também, outro ponto, eu já lembro o que estava ali no slide, que eu acho que é muito importante a gente falar também, é que a arquitetura, eu acho que ela é uma profissão que às vezes é um pouquinho injustiçada, né? Porque se tem muitas pessoas falando mal, né, da profissão, do tipo, o mercado está saturado, se você entra no grupo de arquitetura, né, tem 300 pessoas falando mal da profissão. E, na verdade, eu acho que a gente tem algumas vantagens, né, sobre outras profissões. E aí, eu vou voltar lá no slide, porque eu faço esse paralelo, né, por exemplo, com cirurgião plástico. Então, imagina, a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade de criar um material do zero, um produto do zero para vender isso. Porque se a gente for pensar, a gente vende um produto, a gente vende um projeto, certo? E aí eu fico pensando, por exemplo, o cirurgião plástico, né? Se hoje eu quisesse fazer uma rinoplastia e eu fosse procurar um cirurgião plástico, eu procuraria esse profissional e gostaria muito que ele tivesse, gostaria não, seria um pré-requisito para mim que ele tivesse pelo menos umas 50 cirurgias no portfólio dele. Eu gostaria de ver essas imagens, conversar com esses pacientes, né, para saber. Só que como que ele vai fazer isso se ele é recém-formado? Tá, que tem aquele processo residência, né, e tem esse processo tudo, mas percebe que é muito mais difícil em relação à arquitetura, porque ele não pode, como a gente faz, a gente pega um projeto do zero, cria, dá vida a isso e coloca no portfólio. Ele não pode fazer isso, ele não pode pegar um boneco, esculpir o nariz do boneco de cera ou de alguma coisa e apresentar isso para o cliente dele, para o paciente dele. Isso não vai funcionar, né? Ela quer um caso real. Na arquitetura não é assim, e eu já vou também falar sobre isso, né? Sobre essa questão do render no portfólio, será que isso funciona? Então, a gente tem essa oportunidade muito grande de fazer um portfólio, não só de criar esse produto, mas criar esse produto com a sua visão, né, para que você alinhe isso com a expectativa daquele prospecto, né, daquele cliente. Então, por isso que é muito importante você ter o portfólio, porque você vai comunicar isso e também, é aquilo que eu disse lá atrás, ele precisa ver isso, ele precisa se alinhar e ele precisa também ver o seu trabalho, né, ele vai querer, né, não há dúvida disso, tá? E aí a gente entra num outro ponto também que eu acho que é importante, que é a questão do mercado saturado. E aí eu faço uma provocação aqui. Mercado saturado para quem? Né? E eu concordo, tá, gente, com essa questão do mercado saturado, e eu acho que, de fato, ele está saturado. Então, eu acho que, de fato, esse mercado, ele sim está saturado, eu super concordo com isso. Na verdade, não é nem questão de opinião, é um fato, né? Porque se a gente for olhar os dados, e se a gente for pensar também, se hoje tem um número X de arquitetos atuando no mercado, amanhã vai ter mais, e daqui a 6 meses terão muito mais. Né? Então, essa conta esse gráfico só tende a crescer.
percebe? Então, se hoje está saturado, imagina amanhã. Mas eu faço essa brincadeira, né, essa provocação, saturado para quem? Porque, mesmo que esteja saturado, e aí? Você vai desistir da profissão porque está saturado? Isso não faz sentido. Mas e aí? Né? Por exemplo, os concursos que eu participo, se a gente for olhar por essa ótica, o prêmio Félix Candela, por exemplo, foram mais de 590 e alguma coisa inscritos. E foram 6 escolhidos. Então, se a gente for pensar por essa ótica, estava saturado o concurso. Mas eu cheguei lá. Né? Então, não importa se está saturado. A questão que você tem que pensar é, eu tenho que chegar lá. É muito mais da questão de meta, né? Então, é muito mais nessa questão, nessa ótica de não interessa se está saturado. O que você pode fazer? Aí sim, né, que você tem que ter seu diferencial de mercado, que você tem que ter um bom portfólio. Quanto mais saturado, quanto mais difícil, mais você tem que lutar por aquilo, né? Mas se você acredita, então, nessa questão do mercado, da arquitetura, se você acredita que essa seja a profissão, que isso é isso que você deseja fazer pro resto da sua vida, né? Ou que você quer fazer isso hoje com muita vontade, cara, foda-se, desculpa a palavra, mas foda-se se o mercado está saturado. O que você vai fazer para mudar, né? Sai do sofá, tira a bunda do sofá aí, levanta, vai fazer o melhor que você pode fazer seu portfólio, criar um portfólio foda para que você consiga ter essas oportunidades. Independe se está saturado, entende? Tem vaga. E aí, um ponto aqui, né? Porque eu sempre faço isso, né? Eu levanto a bola, a gente faz essa introdução aqui, depois eu não vou deixar vocês aqui de mão abanando, então eu vou cortar isso e agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Então, a gente já viu a importância disso, que isso é fundamental para o seu desenvolvimento, para a sua carreira, né? Em vários aspectos, né? Independente da situação que você esteja, independente se você é estudante, se você é recém-formado, independente da sua situação, da sua localização, isso é fundamental. Mas como que se faz isso? Então, vamos ver isso? Então, bora lá. O primeiro aspecto aqui é tenha um projeto potente. E isso é uma coisa que parece um pouco óbvia, né? Mas não é. Não é porque as pessoas não fazem. Então, às vezes não faz por falta de conhecimento, por falta de técnica aplicada à concepção. A gente não vai entrar nesse mérito agora, a gente pode discutir sobre isso em uma outra live, mas tenha um projeto potente, isso é fundamental. Né? Por que ter um projeto potente no seu portfólio é fundamental? Será que eu não posso ter um projeto no meu portfólio? Será que não pode ser qualquer um? Então, vamos lá, vamos discutir sobre isso. A primeira coisa é a questão do diferencial de mercado. Bom, então essa questão do diferencial de mercado ela é super importante, por quê? Porque a gente está falando, né, a gente acabou de falar, usou aquele gancho do mercado saturado. Então, se a gente está no mercado saturado, é aquela questão básica, né, gente, de mercado, de oferta e procura. Então, se você tem um projeto igual ao do seu coleguinha, né, de profissão, e se, né, o que existe muito hoje, que é o projeto raso, que a gente discute muito sobre aqui, muito sobre isso aqui, né, sobre aquele estereótipo, né, daquela fachada, com a porta monumental, com os volumes, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, você não tem diferencial de mercado, você só é mais um no mercado. Né? E aí, se você é só mais um no mercado, isso implica em várias questões que a gente vai falar aqui. A primeira é que você vai ser só mais um, então a gente vai pensar na precificação. Então, pensa, isso é a questão básica, tá, gente? Então, se você tem 2 laranjas e são idênticas, né, o que vai fazer com que aquele cliente compre aquela laranja? O preço. Se são iguais, a mais barata, né, vai ser vendida. Então, a gente entra nesse aspecto aí. Mas eu não quero entrar muito nesse ponto. O que eu quero falar é sobre qualidade. Então, pensa, se você entra nesse ponto, nesse aspecto, se você não tem um projeto potente no seu portfólio, você não tem diferencial de mercado, você só é mais um, você não vai ter qualidade de vida. Por quê? Vamos pensar assim que você tenha, vamos colocar uma meta aqui, que a gente vê muito na internet, aquela questão de 10K. Então vamos supor que você é um arquiteto recém-formado e que você almeja aí, que você pretende ter aí um ganho mensal de no mínimo 10 mil por mês. Só que você tem, e aí um ponto importante, porque tem vários cursos, né, vendendo essa ideia, o que eu não critico, tá, gente? Inclusive, acho que esses cursos, eles devam funcionar, estou colocando aqui como se eles funcionassem, inclusive, tá? E aí o que acontece? Se esse curso funciona, e tem uma questão primordial ali, tem uma questão estrutural, vamos supor que ele está funcionando, e aí você tem um projeto raso no seu portfólio, o que vai acontecer? Você vai ter que vender barato, por causa daquela questão do diferencial de mercado. E se você vende barato, você tem que pegar mais. E você pega mais para bater aquela meta. Só que o que vai acontecer? Algumas coisinhas. Primeiro, você não vai entregar um produto de qualidade. Então você vai ficar frustrado porque você está produzindo algo, né, que você sabe que não está em consonância com a boa arquitetura, com tudo que você aprendeu na faculdade. Você está entregando algo capenga, né, algo que não tem uma qualidade arquitetônica, não é aquilo que você aprendeu na faculdade. Por quê? Porque você tem uma demanda muito grande. Aí você pode até pensar assim, não, agora eu vou contratar um estagiário, porque né, eu estou com uma demanda alta. Mas você cobrou tão barato por aquele projeto, e foi necessário, porque você não tinha diferencial de mercado, porque senão você não pegaria o projeto. E aí? Você vai contratar como esse estagiário, se o dinheiro, né, aquela questão do ROI, se você contrata um arquiteto, você vai ficar um ajudante, você fica no prejuízo.
E aí, como que faz? Então você não contrata. E se você não contrata, você pode cair naquelas questões da ansiedade, da depressão, ou se você, né, aquela questão também do sono, de ficar horas e horas, né, madrugadas, trabalhando para você conseguir entregar. Aí é fornecedor te ligando, é cliente te ligando porque a obra está atrasada, porque você não conseguiu entregar o projeto, e você está ali com a mesa cheia de projetos, você tem 4, 5, 6 projetos, mas você não tem qualidade de vida, você não está cobrando bem por eles, você até tem uma demanda de projeto. Mas e a qualidade disso? Como está saindo isso do seu escritório, da sua mesa? Então você não é bem remunerado, você está infeliz, aí junta, né, a vida, né? Então aí o namorado, a namorada começa a te cobrar porque você não tem tempo, você não sai mais, isso vira uma bola de neve, entende? Eu falo isso, gente, porque eu tive uma amiga, inclusive, que entrou em depressão por causa disso, exatamente por essa situação. Ela cobrou muito barato e isso foi engolindo ela para a fé. Ela se viu com depressão, tá? Então isso é muito perigoso. Prestem atenção nisso, por isso a importância de um projeto potente, né? Começar. E um ponto importante também, eu não quero vender uma ideia errônea aqui para vocês de que tem um portfólio foda e um projeto potente e sua vida vai ser mágica. Não vai, tá? Não vai, mas vai ser muito mais fácil. Se você tiver um projeto raso, tenha certeza que a sua vida vai ser muito mais difícil. E não só mais difícil, como você vai, a princípio, parece até que você está pegando um atalho, mas você estará desviando o caminho. E para voltar, aí vai ser muito difícil. Né? Sem contar naquela questão da indicação. Aí você faz um projeto raso, o cliente te indica, e aí você vai pegando mais projetos rasos, e quando é fé, né, a coisa deu ruim. Então, não quero vender uma ideia que seja algo fácil, mas é um caminho sólido. Tá? É um caminho, quando você tem um projeto potente, você vai construindo tijolinhos por degraus, né? Aquela questão dos degraus. Então você pega e vai construindo, são tijolos, né? Que você vai colocando e fazendo a sua construção da sua carreira. E quando você faz uma coisa, né, com um projeto raso, isso pode ser uma areia movediça, tá? Depois a gente tem a questão do reconhecimento também, do feedback, né, profissional. Então, quando você tem um bom trabalho, isso é muito bom, né, para sua carreira, para o seu íntimo mesmo, né, para a questão da autoestima. Então, você vai ter esse trabalho e isso vai te gerar alguns feedbacks positivos, né, ao contrário de quando você tem um projeto raso. E isso é muito importante, é uma coisa que eu falo muito para vocês, né, da questão da autoestima profissional. Isso ajuda até você a lidar com o seu cliente, né. Quando você não tem autoestima profissional, isso é péssimo, porque você não tem autoridade, você não tem autoestima mesmo para lidar com aquela situação. Então o cliente fala alguma coisa e você fica calado, porque você não tem argumento, você não tem autoestima para, né, para conseguir ter uma conversa com ele, assim. Né? Então isso é muito importante. E aí, só para a gente finalizar aqui esse slide, eu trago aqui essa imagem que está aqui do lado, que é de um empreendimento, um dos mais caros de São Paulo. Né? Eu pesquisei e eu me deparei com essa imagem aqui. Essa é a revista Casa e Jardim. E eu arrisco dizer que esse projeto aqui, inclusive, seja um dos mais caros aí do Brasil. Por que eu trago ele para vocês? Porque é um dos mais caros? Não, porque a gente tem um render na capa. E percebe, a gente está falando de um empreendimento caríssimo, um dos mais caros de São Paulo, e tem ele construído? A gente tem uma obra construída? Não, a gente tem um render, ou seja, eles estão vendendo um projeto, uma ideia, né, através de um render. Por que raios você, que é um arquiteto recém-formado, tem que ter uma obra construída, criatura? Entende? Então você precisa criar, e aí é a mágica da coisa. Por isso que eu falo, tem um projeto potente, porque você pode criar essa persona, você pode criar o cliente, você não tem limitações. Entende? Você vai pegar esse projeto, você vai criar esse projeto do zero, com as suas expectativas, é como se você tivesse liberdade artística, né? Como não? Você terá liberdade para criar o projeto com o qual você tem afinidade, com o qual você queira trabalhar, né? Você queira prospectar. Então é muito importante isso. Né? Me perguntam isso também. Ah, João, mas eu tenho que ter um cliente? Não, não tem. Né? Faça um projeto que apresente o seu estúdio, né? Que esteja à frente do seu estúdio, para que você atraia similares, né? Então isso é muito importante. E aí só trago essa prova aqui para mostrar para vocês que não é necessário ter uma obra construída para ter sucesso, né? Você pode começar com um render, tá tudo bem. Ah, João, mas esse render é ultra realista, eu não consigo fazer um render assim. Não tem problema, tá? Não tem problema, faça o que você conseguir, dê o seu melhor. Eu acho que a chave da coisa é você fazer o melhor que você pode, tá? Isso é o segredo. Não ficar se comparando. E aí, até inclusive, né, quando a gente fala de render realista, a gente acha que o cliente vai questionar e tal, e às vezes ele nem questiona, às vezes ele olha para esse render e ele acha que isso é uma obra construída, tá? Não estou dizendo para a gente enganar ninguém, para falar que é uma obra construída, não é isso, mas também se ele não perguntar, por que você vai falar? Não tem por que falar que é um render e tal, não. Né? Agora, se ele perguntar, claro, a gente precisa, né, falar a verdade sempre. Ó, e falando em cliente, eu trago um exemplo aqui para vocês e eu queria falar isso aqui para vocês, que é um ponto importante. Aqui, na verdade, é só um adendo que eu queria fazer, porque essa situação aconteceu essa semana e eu acho importante a gente falar aqui sobre isso. Quando você tem um trabalho coeso, quando você tem um bom portfólio, quando você tem um trabalho que tem um projeto potente, isso te gera autoridade. Né? Então você apresenta aquele trabalho e aquele trabalho vai te render frutos.
Mas lógico, a gente está lidando com pessoas e nem sempre, por mais que você explique, por mais que você se esforce, esse cliente às vezes, né, falando diretamente com o cliente, talvez você que é arquiteto recém-formado ou que está no mercado, nem sempre a gente sabe que o cliente vai aceitar tudo que vem. Mas ainda assim, olha que legal, quando você tem um trabalho, quando você tem essa percepção, ele vai te reconhecer como uma autoridade. E aí, só para contar aqui para vocês esse contexto, esse é um projeto que eu fiz aqui, onde eu estou hoje, em Frutal, em Minas. Era um projeto muito simples, era uma área gourmet, tá? Mas, a princípio, eu fui contratado para fazer basicamente o projeto de interiores, o layout. Só que eu identifiquei que ele tinha um problema porque uma das fachadas estava dando para a fachada oeste. E a gente tinha um problema ali porque ele era uma obra de ampliação que ele começou por conta própria, depois ele veio até a mim, né, me procurou. E aí eu identifiquei alguns problemas de ventilação, então a gente consegue ver nesse último diagramazinho aí, que tem esses pontinhos lá em cima no teto, justamente isso. Então é o ar quente acumulado, então eu explico para ele a necessidade aqui de a gente escoar, fazer escoamento desse ar, então eu crio estratégias com cobogós, com janelas desencontradas, né, fixas, e no primeiro diagrama lá em cima, no primeiro corte perspectivado, a gente tem no canto onde está batendo o sol ali, tá vendo? Tem uma setinha, algumas, né? A gente tem uma parede dupla. E a gente tinha uma condicionante aí muito importante, que é a questão do orçamento, que era o baixo orçamento. E aí, então, para que eu conseguisse solucionar isso, eu crio uma parede dupla e crio um vácuo ali dentro, com o intuito de criar um atraso térmico. Bom, eu explico tudo isso para ele, eu dou uma aula para ele praticamente. Então, fiz uma reunião online, fiz toda a apresentação para ele, ele topou de primeira, adorou o projeto, falou que ia executar. Depois eu recebo um feedback, que é o feedback que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Eu tenho um áudio, gente. Deixa eu só colocar aqui, ó. E aí eu recebo esse áudio aqui, só colocar aqui para vocês. Eu recebo esse áudio depois de algum tempo, né, que ele chegou a construir essa obra aqui. E aí, só para falar também por que eu quero mostrar isso para vocês, porque percebam que, por mais que esse cliente depois, ele não execute da forma que você está falando, né, que você está colocando ali, ele vai te reconhecer como uma autoridade. Mas peraí, deixa eu só mostrar esse áudio aqui antes para vocês. Essa é minha mãe, tá? Né, teu irmão? Então, pra aqui pra casa. Aí você conversou com o Danilo? Danilo é o meu cliente, tá? Ele falou que fez a casa dele, que arrumou lá, que você foi lá, né, foi o arquiteto dele, e que você é um ótimo profissional. E que ele arrependeu muito, você falou umas coisas pra fazer lá, e ele não quis, porque o dinheiro tava pouco, não quis desmanchar, e ele arrependeu demais. Que bate um sol na cozinha, ninguém aguenta ficar lá. Falei, nossa, o João Paulo é um ótimo profissional. Ele é muito bom. E por que eu tô te falando isso? Porque eu apresentei o meu portfólio, apresentei o trabalho, a gente fez, eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu fiz, né, um trabalho muito simples, tá, e que poderia passar despercebido, porque é um projeto de interiores, é uma área tradicional, mas que faz parte do meu portfólio, né, isso vai estar no estúdio, e aí, essa questão também da percepção do cliente. Então, por mais que, quando a gente faz esse trabalho, quando a gente tem essa preocupação com a qualidade, né, de um projeto potente, em todos os aspectos, em todos os âmbitos, né, da arquitetura, por mais que esse cliente depois ele não aceite, né, ou não faça por algum motivo, foi uma objeção que eu não consegui quebrar na cabeça dele, né, que foi a questão do orçamento, depois ele vai reconhecer. E aí ele vai te recomendar. E ele vai te recomendar agora com muito mais força. Então, pode ter certeza que se alguém precisar de um arquiteto, ele não só vai me indicar, como ele vai falar, cara, faça exatamente o que ele tá pedindo para você fazer. Execute exatamente. E ele vai contar a história. Por quê? Porque ele mandou eu fazer isso, e eu não fiz. Então, se a gente olhar por essa ótica, né, mais de um olhar mais atento, deu de certa forma errado para ele, mas como cliente, como prospecto, isso pode me render alguns frutos lá na frente também, né, por causa dessa indicação. E por que eu estou falando isso? Por essa questão do portfólio. Então, quando você tem um trabalho, um projeto potente, né, quando você tem essa preocupação com a sua linguagem, com o que você está produzindo, isso volta, gente. É uma semeadura. É aquilo que eu falei para vocês, dessa construção dos tijolinhos. Né? Então, você não vai fazer uma coisa assim, às vezes vai ter retorno, às vezes não, mas é sempre uma coisa que está escalando, que você está construindo, pode até demorar, né, mas vai ser algo concreto, né, que isso vai te dar retorno. Então, por isso que eu falo aqui para vocês, ó, dessa questão de tenha um projeto potente no portfólio, porque isso vai te gerar autoridade, isso vai te gerar, isso vai te dar constância, né, isso vai te gerar retorno, né, nessa semeadura que você fizer. Bom, e aí o segundo ponto também, que eu acho que é muito importante quando a gente está falando de um projeto potente, é ter uma representação gráfica à altura desse projeto. E aí eu volto naquele gancho que a gente estava falando lá, né, que eu mostrei para vocês a imagem do boteco e do Now, né, aquelas referências que eu trouxe para vocês de comunicação de linguagem, e aí a gente aplica aqui, a gente usa ela agora para o portfólio, porque não adianta você ter um trabalho que é tecnicamente sofisticado e plasticamente sofisticado se isso não está bem representado.
né? É igual você ter uma obra de arte, mas ela está embrulhada, né, num plástico bolha, que você não consegue ver aquilo direito. Então, a representação gráfica, a altura, ela vem muito nesse sentido, nesse aspecto de você envelopar isso da forma correta, né? E é aquilo que eu falo sempre para vocês, que tudo comunica, inclusive a representação gráfica. E aí também trago uma analogia aqui, que é a caixinha do diamante. Então, o que é mais valioso? É a caixinha ou o diamante? É o diamante. Ou seja, na nossa ótica, seria o projeto potente. É o mais valioso. Não é a caixinha, é o projeto potente. E aí, se você tivesse um carvão dentro dessa caixinha, não teria valor algum ali. Percebe? Mas, ao mesmo tempo, a caixinha ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela faz parte da experiência daquele usuário na hora de abrir e ver que tem um diamante. Se fosse um diamante rolado numa folha de bananeira, não teria o mesmo impacto, percebe? Então, isso é fundamental que a gente entenda que um tem correlação com o outro, né? Então, um depende do outro, mas também e que a gente perceba que o mais importante é o projeto potente, tá? Não tenha dúvida disso. Mas também é importante a representação gráfica. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem inúmeros cursos de portfólio. Porque você pode, inclusive, ir lá no Google e baixar um portfólio qualquer, gente. Baixa qualquer portfólio na internet, sabe? Mas não é essa a questão. A questão é o que está dentro, é o projeto potente, é a representação gráfica, não é layout, não é a cor, não é a capa. E eu vejo muitas pessoas focando nisso. Preciso ter uma capa impactante, eu preciso ter uma diagramação. Não, isso é importante, é claro, mas se você tiver isso e não tiver um bom projeto, não tiver um projeto potente, não tiver uma boa representação gráfica, né, enquanto linguagem, de nada adianta, entende? Você pode ter a caixinha mais bonita que for, mas não tem um diamante lá dentro. Então isso é muito importante, isso é fundamental que vocês entendam, tá? Então, só para que vocês entendam isso. Outro ponto muito importante comunica o seu diferencial. Você precisa comunicar isso nesse portfólio, né? E aí, inclusive, eu vou deixar essa indagação aqui para que vocês reflitam sobre isso. Qual é o seu diferencial de mercado? E aí, eu quero até colocar isso de uma outra perspectiva. Não é só de mercado, porque às vezes a gente fala de mercado, mas é para além disso. Enquanto a gente fala muito sobre qualidade de arquitetura, né? Então, enquanto profissional mesmo, o que você acredita? Qual que é o seu diferencial? Por exemplo, se a gente olhar para o meu estúdio, né, o estúdio Guimarães Rosa, a gente pensa muito que um projeto ele precisa ser responsivo. Ou seja, é um projeto que abraça o usuário e ele dá ferramentas, né, para que aquele usuário se sinta bem naquele espaço. Ou seja, e como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma leitura sistêmica daquele espaço, de modo que a gente consiga aplicar técnicas sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico através de uma leitura sistêmica, ou seja, qual zona bioclimática que eu estou, né? O que eu posso fazer para aquele lugar? Hoje eu estou aqui em Frutal, que é um lugar quente pra caramba e muito úmido, né? Inclusive eu estava falando isso com a minha mãe, eu falei, a prefeitura aqui de Frutal, ela deveria ter alguma coisa que desse um apoio para a população na hora de criar um projeto, porque, gente, é muito quente, é muito úmido, é desconfortável mesmo, sabe? E aí eu moro numa casa que é um projeto raso, né? Meus pais, que eles, né, não foi feito por um arquiteto, a minha tia também, a minha avó também. Então, quando eu vou nesses lugares, eu fico pensando, enquanto profissional, enquanto arquiteto urbanista, o que eu faria para essas pessoas e como seria a qualidade de vida delas. Né, o que eu poderia transformar, e eu sei que eu poderia transformar muito a vida deles, né, enquanto profissional, eles poderiam ter uma vida muito, muito melhor, né, nesse aspecto, porque isso gera ansiedade, é muito ruim ficar num lugar assim que você se sente mal o tempo todo, sabe? Então, enquanto estúdio, né, a gente pensa muito nisso, né? É muito mais do que a plasticidade, é muito mais do que a porta monumental, do que a fachada. É como que aquele usuário vai se sentir bem ali. E o entorno, enfim, outras questões que são super importantes para a gente enquanto estúdio. E você? O que você acredita enquanto arquitetura? Você acredita no mesmo que a gente? Ou tem outro ponto para você que é mais importante? Isso é importante que você comunique esse seu diferencial. Né? Até para que o cliente consiga se conectar com você, ou o escritório, né? Caso você pretenda trabalhar em ou ter um estágio, né? Isso é importante, né? Essa narrativa, o que você vai comunicar para eles, né? Para esse prospecto, vamos colocar assim, porque né, vai elencar todo mundo, mas isso é muito importante, entende? Não é só fazer uma coisa, um portfólio bonitinho, né? Tem que ter narrativa também, tá? Quarto ponto, muito importante, a gente também precisa ser estratégicos, né? Precisamos, né? Por quê? Porque isso é um ponto que vai te levar também para um próximo passo, que é qual o seu público-alvo, né? E aí eu acho que é uma coisa muito importante para a gente falar que tem uma diferença muito grande de público-alvo com nicho, tá, gente? E eu confesso para vocês que eu não acredito no nicho. Realmente eu não acredito em nicho. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, na perspectiva da arquitetura, somos plurais, né? Então, a gente aprende na faculdade assim, a gente começa fazendo uma casa-refúgio, a gente faz hospital, faz escola, a gente produz tanta coisa, por que a gente tem que se limitar a nichar em fazer decoração, por exemplo? A não ser que você seja muito apaixonado por isso e só queira fazer isso,
aí eu acho que é um argumento suficiente, mas caso contrário eu não vejo. E aí eu acho que é como se fosse um ator também, né? Um ator que nicharia. Então, eu vou ser um ator que vou me especializar em fazer advogado. Então, vai ter uma novela que vai ter um advogado, chama o fulano porque ele é especialista nisso. Caramba, o mais bonito da profissão de um ator é porque ele pode performar em vários lugares, né? E a arquitetura também é assim, a gente pode fazer tantas obras, a gente tem tantas possibilidades. Hoje eu posso fazer uma casa, amanhã eu posso fazer um prédio, depois de amanhã eu posso fazer um hospital. Por que que eu vou me limitar a fazer um quarto de criança, sei lá, né? Para mim, então, isso não faz sentido. Mas o público-alvo é diferente. Então, é você pensar numa persona, por exemplo. Então, vamos supor que você seja um arquiteto que tenha o desejo de trabalhar com alto padrão. E a gente vai, claramente, a gente está falando de um alto padrão que visa um projeto potente, tá, gente? Não aquele alto padrão estereotipado. E um outro ponto também que eu acho importante falar sobre um portfólio estratégico por exemplo, eu, né, e o meu estúdio, eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar com casas, com residências. Muito por essa proximidade com o usuário, com esse contato. É uma coisa que eu gosto muito. Então, o meu portfólio, ele tem uma casa, né? E não é à toa, porque eu quero atrair essas pessoas que querem construir casas. Então, percebe o que é um portfólio estratégico? É você ter, por exemplo, uma casa, se você quer trabalhar com essa casa, e que seja uma casa com a linguagem que você quer, né? Seja do alto padrão, ou seja um projeto mais simples. Não, João, quero trabalhar, eu nasci na Rocinha, quero trabalhar com projetos de periferia, então você não vai fazer um projeto monumental que não tem ligação emocional e nem financeira com aquele público-alvo que você tá mensurando, né? Então, se você quer trabalhar com a comunidade local, vamos fazer um projeto pequeno para aquela comunidade, com aquela linguagem que eles né, se identifiquem com aquilo. Então, é mais nesse sentido de ser estratégico e mirar nesse público-alvo que a gente está falando e não se referindo ao nicho, tá? Isso é muito importante, gente. A gente também precisa saber vender o nosso peixe. Como assim? Uma coisa muito importante, gente. Não adianta nada de tudo isso que a gente discutiu aqui. E a gente falou sobre muita coisa. E aí você cria um portfólio com um projeto potente, com estratégia, com uma linguagem apropriada, com representação gráfica, com tudo que tem direito. E aí você pega e envia esse trabalho, esse portfólio pro seu cliente pelo WhatsApp. Né? Acabou, não esquece. Por quê? Porque você precisa fazer aquela ponte que a gente falou lá no início. Então, você precisa chegar para aquele cliente e apresentar para ele pessoalmente. E aí eu estou colocando cliente porque essa é uma questão mais habitual. Mas para você também que é estudante, que deseja uma vaga, por exemplo, no escritório, ou um arquiteto que deseja uma vaga, eu também recomendo que você vá nesse escritório pessoalmente, converse com essa equipe, com esse arquiteto que está contratando, e, se possível, mostre pessoalmente o seu trabalho para ele. Isso é muito importante, tá, gente? Vender o peixe mesmo, assim. Vai lá. Se não for possível, ok. Aí você envia por e-mail, não tem problema. Até porque a gente está falando com profissionais, então eles vão entender mais a sua linguagem, as características, o que você está comunicando. Porque né, a gente está na mesma bolha ali, diferente do cliente. Então, o cliente, a gente tem que partir do princípio que ele é leigo. Então, tem várias coisas que você vai estar comunicando ali no seu portfólio que é muito provável que ele não entenda. Bom, então é isso, gente. Eu acho que é fundamental que vocês pensem nesses aspectos que a gente discutiu aqui. Tem muita coisa importante que foi dita aqui e tem alguns pontos de reflexão que eu sugiro que você repense, né, que você pense sobre isso, para que a gente consiga ter um bom trabalho, para que a gente consiga sempre estar apresentando bons projetos e ajudando na qualidade da construção da arquitetura contemporânea. Tá bom, gente? Então é isso e até a próxima live.